pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana, estou aqui mais uma vez para apresentar algumas das atividades do link Lição de Casa que você encontra lá no site da Prefeitura de Itapevi, tá bom? Hoje vou apresentar atividades de língua portuguesa e matemática, mas quero lembrar que lá no link, né, no site da Prefeitura, você vai encontrar todas as disciplinas. Quero também já informar que todas as atividades que você encontrar lá têm adaptações para as crianças com deficiência. Então, todo mundo vai poder participar, ficar bastante sabido, cada vez mais esperto, tá bom? Vamos lá para a aula de hoje? Começando com língua portuguesa. Bom, na primeira atividade você vai encontrar um texto para ler. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já vai dar conta de ler o texto sozinho, mas quem precisar, pede ajuda, chama um irmão que já sabe, o pai, a mamãe, vai ler para você e você vai prestar bastante atenção para entender. O assunto é sobre o decreto de independência assinado por uma mulher. Vejam só, há quantos anos atrás, né, uma mulher já tinha um poder tão especial aqui no nosso país. E essa mulher, eu trouxe até uma foto dela para vocês verem. Olha só, é a Dona Leopoldina, para alguns a Princesa Leopoldina, e também ela virou imperatriz do Brasil. E ela foi muito importante no nosso país. Ela foi casada, olha aqui, ó, com Dom Pedro. E ela o ajudou bastante a fazer com que o nosso país se tornasse o que ele é hoje, né? E independente de Portugal. Eu acho que você, nas aulas de história, lá quando estava indo na escola, já ouviu falar sobre isso. Que o Brasil era uma colônia de Portugal e depois ele se tornou independente. E quem assinou o decreto foi ela, a imperatriz Leopoldina, né? E o Dom Pedro depois ele fez a declaração lá no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, né? Como a gente encontra nos livros de história, ele decretou então o Brasil independente de Portugal. Você vai ler o texto, compreender essas informações que eu falei, você encontra aqui e depois você vai realizar uma atividade. Você precisa responder essas questões aqui. Pega seu caderninho, lápis, borracha, copia lá no caderno com bastante calma, tá? Volta no texto se precisar localizar alguma informação e você vai responder. Quem assinou o decreto da independência do Brasil? Já dei até a dica, né? Quem a aconselhou para assinar esse decreto? Você vai encontrar lá no texto. Por que Dona Leopoldina decidiu assinar o decreto? E quem, às margens do Riacho do Ipiranga, gritou independência ou morte? Facinho, né? Agora vamos para a atividade de matemática. Também super interessante, eu acho que você vai gostar, vai aprender e vai se divertir. Bem, nesta atividade vamos trabalhar as noções iniciais de representação de planta baixa. Assim, para introduzirmos o assunto, sugerimos que você assista ao vídeo abaixo. Planta baixa, o que será que é isso? Então, assistindo esse vídeo, você vai entender o que é planta baixa. Não é lá aquela florzinha, aquela plantinha que a gente tem no jardim, não. É o desenho de um local, de uma casa, né? Esse desenho ele pode ser tanto visto por cima como de dentro. Então, eu acredito que você já fez algumas plantas baixas desenhando a sua casa e nem sabia que tinha esse nome. Mas, por favor, assista o vídeo que lá vai trazer um monte de informação bacana para você. Olha aqui tem um exemplo de uma planta baixa, né? De uma casa vista por fora e vista por dentro. Eu também trouxe uma outra imagem aqui para vocês. A gente encontra bastante, às vezes até na revista, um jornal, tá andando na rua, alguém distribui um folheto de venda de apartamento, de casas, você vai lembrar, né? E aí você vai ver que apresenta esse desenho aqui, olha, é a planta baixa de uma casa. A gente observando, a gente consegue localizar onde está a sala, onde estão os quartos, o banheiro, aqui no caso tem garagem, tem um quintal. Então as informações daquela residência a gente consegue observar pela planta baixa. Tá bom? Então, depois que você assistiu o vídeo, você vai realizar essa atividade aqui. Olha só, você vai falar da sua casa, você vai fazer um desenho sobre a sua casa. Primeira coisa, você vai listar os cômodos. O que são os cômodos, né?
a sala, o banheiro, o quarto, a cozinha. Então, você vai fazer uma lista, marcando todos os cômodos da sua casa. Depois, você vai desenhar a planta baixa utilizando as suas estratégias próprias. Então, você vai desenhar lá a sua casa do jeito que você achar melhor, mas pensa bem, se um quarto é aqui, o outro quarto é aqui, a cozinha é aqui, você vai seguir essa ordem, do jeito que a sua casa é, tá? Não vai mudar os cômodos de lugar, você vai tentar ser fiel. E aí você pode desenhar os móveis, você pode pintar com as cores da parede da sua casa, enfim, use as suas próprias estratégias, tá? Para finalizar, você vai pintar a localização do seu quarto na representação feita. Então, você fez lá a sua planta baixa, né? Eu já disse para você ir pintando, mas dá um destaque especial para o seu quarto, tá? E explore no desenho a localização dos cômodos. Então, você vai marcar lá, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, aqui é a sala, o meu quarto, o quarto dos meus pais, né? Se você dorme junto com seus irmãos ou até mesmo com seus pais, você deixa tudo sinalizado lá. E aí, ao final, você vai ter uma planta baixa da sua casa. Na atividade 2, né, você vai observar novamente esse desenho aqui, né, que é uma planta baixa. A gente observa que a gente pode ver essa planta de cima, né, olhando por cima e olhando por dentro. É de um quarto, né, aqui é apenas um cômodo. Olha só, os elementos que foram apresentados na planta baixa. Vamos ver aqui esses elementos. Tem o quarto, né, dentro do quarto a cama, tem uma mesa, cadeira e guarda-roupa. E aqui ao lado a gente vai encontrar a forma geométrica que foi utilizada nessa representação. Então, o quarto, que formato que ele tem? Ele é um quarto retangular. A cama também é retangular. A mesa já é quadrada. A cadeira, se você observar o assento dela e o encosto, são redondos, né? Então, circular. E o guarda-roupa também tem esse formato retangular. Então, olha, observando novamente essa planta baixa do quarto, você vai responder as questões. Qual é a posição da cama em relação à janela? Está em frente, está ao lado, está embaixo, né? Qual a posição do guarda-roupa em relação à porta e qual é a posição da mesa em relação à porta? Então, você vai responder no seu caderninho estas questões. Bom, pessoal, essas foram as atividades de hoje. Façam as demais que estão lá no link, tá bom? Mandem para os seus professores e até a próxima. Tchau, tchau!